A aula de hoje está dividida em 3 principais tópicos: espessura do paciente, complexidade do procedimento e fatores técnicos. Sendo que no tópico de fatores técnicos nós temos 10 formas aí de reduzir a dose. Bom, primeiro ponto, é importante lembrar que cada ação para reduzir a dose do paciente, ela tem um impacto equivalente ou correspondente na dose ocupacional. Se eu reduzo a dose do paciente, eu vou reduzir a dose ocupacional. Porém, o inverso não é verdadeiro. Se eu reduzir a dose ocupacional, eu não estarei reduzindo a dose no paciente. Além disso, algumas situações eles podem ocasionar o que a gente chama de sensação de segurança. E a equipe pode acabar levando mais tempo para executar um procedimento do que o necessário, e isso acaba também negligenciando a proteção do paciente. Portanto, é bem importante que, além do técnico, do médico ou tecnólogo, nós tenhamos a participação de um físico, né, um físico médico, para que otimize, né, e faça o acompanhamento das doses, tá? Todos esses procedimentos que são sugeridos aqui, eles são sugeridos para otimizar, né? Ou seja, reduzir a dose, mas sem perder qualidade, sem comprometer a qualidade do procedimento, tá? Mas é importante esse profissional exatamente para ele garantir, por meio de cálculos, de dosimetria, quão realmente a dose está sendo reduzida ou otimizada. Bom, o primeiro parâmetro para se otimizar a dose do paciente em fluoroscopia ou radiologia intervencionista é a espessura do paciente. Então, nessa imagem, nós temos diferentes espessuras. Então, aqui nós temos uma anatomia representada com 15 centímetros de espessura até chegando a 30 centímetros. O que a gente pode observar é que quanto maior a espessura que está sendo examinada, eu vou precisar de mais parâmetros técnicos, como maior poder de penetração, maior quantidade de radiação, como KV e MS. E isso vai ocasionar maior dose para esse paciente e, consequentemente, maior dose para os profissionais. Então, sempre que possível, a gente tem que mudar a angulação, a entrada do feixe de raio-x, de forma que a gente consiga diminuir a espessura da estrutura que a gente está analisando. Aqui um exemplo que mostra que quando o feixe de raio-x ele incide sobre a estrutura, naturalmente a gente tem perca da intensidade relativa dessa radiação. Conforme a radiação ela chega nessa região, ela não vai sair com a mesma intensidade. A gente vai ter uma perca ao longo do processo. E é importante lembrar que a entrada de dose na superfície da pele, aqui representada pela sigla em inglês ESD, mas também pode ser representada pela DEP em português, dose de entrada de pele, a gente observa que quanto maior for a espessura, maior vai ser a dose de entrada de pele. Então, aqui, só colocando em unidades sem valor, né, adimensional, nós temos para um paciente de 30 centímetros, ao invés de usarmos uma unidade de dose, a gente está usando aí 8, 12 vezes mais, exatamente porque dobramos a espessura. Além disso, é importante lembrar que existem parâmetros técnicos para auxiliar nisso, como, por exemplo, o controle automático de exposição, tá? Chamado de CAE ou AEC, em inglês. Tá? Esse controle automático de exposição ele tem por objetivo controlar fatores como quilovoltagem, miliamperagem e fazer com que isso seja determinado de forma automática de acordo com a anatomia do paciente, ou seja, de acordo com a espessura. Por isso, quando uma parte mais espessa do corpo está no feixe, um paciente está mais espesso, está sendo exposto, né, um paciente de maior porte, a máquina, né, todas as configurações do equipamento vai aumentar os fatores de exposição, porque ele vai entender que tem uma área maior para ser lida, uma área maior para ser varrida. E aí o resultado disso, claro, a imagem fica boa, porque o sistema ajustou automaticamente, mas a gente tem um aumento da dose. Tá? E, logicamente, aumento da dose no paciente vai ocasionar aumento de dose para os trabalhadores, como a gente já conversou. Além disso, também é importante lembrar que, devido ao controle automático de exposição, também não é bem recomendado que os profissionais fiquem bem atentos para não colocarem a mão dentro do feixe de radiação. Então, um médico, quando ele está fazendo um procedimento, né, e está ali manipulando a área que está sendo lida, ele tem que tomar cuidado, porque conforme ele coloca a mão no feixe primário, nós temos a questão da dose, mas também o controle automático que vai ajustar de acordo com aqueles parâmetros. Por isso, nós podemos citar como exemplo
médicos intervencionistas, né, que estão realizando procedimentos hemodinâmicos, e até mesmo na fluoroscopia, eles não usam luva plombífera, exatamente por conta dessas questões de controle automático de exposição. A luva facilmente iria ser interpretada como aumento de densidade, o que aumentaria a exposição e, consequentemente, a dose. Bom, o segundo aspecto que pode ocasionar na dose, no aumento da dose do paciente, é a complexidade do procedimento. Quando o procedimento ele é mais complexo, isso significa que ele requer mais esforço mental e físico. E isso, ao longo de um tempo, pode ocasionar cansaço e, consequentemente, o procedimento que era para ser rápido pode passar a ser demorado. Então, é sempre um alerta. Procedimentos mais complexos, naturalmente, se não forem bem planejados, vão exigir dose de radiação mais alta do que procedimentos menos complexos. Como exemplo, a agência e a ICRP citam a colocação de um fio-guia ou até mesmo um catéter em um vaso que é extremamente tortuoso, né? Ou, por exemplo, que apresenta uma estenose irregular severa. Certamente vai ser mais complexo esse procedimento e vai requerer mais esforço físico e mental desse profissional. Então, nesse aspecto, a gente precisa estar atento, porque esse tipo de procedimento possivelmente vai resultar em maior dose. Bom, agora a gente entra nos parâmetros técnicos, ou fatores técnicos. Então, a Agência Internacional e também a ICRP 117, elas estabelecem uma série de parâmetros para a gente observar, tá? Então, quando a gente fala de fatores técnicos, o primeiro que a gente vai considerar aqui, de forma mais genérica, é a superfície de entrada da pele do paciente que está sendo exposta. Então, a gente observa aqui uma imagem, né, que essa parte mais no tom de bege representa o paciente, e essas estruturas cinzas, né, triangulares e cinza, representa o feixe de radiação. Então, o que a gente observa? Esse paciente ele tem aqui um ponto de maior dose, marcado em vermelho, essa elipse. Nós temos uma área onde o feixe de raio-x está incidindo. Se eu mudar a posição desse feixe e observar a imagem, o feixe continua incidindo. Tanto no primeiro quanto no segundo feixe, eles continuam incidindo nessa região de destaque aqui em vermelho. O que isso pode resultar? Né? Pode resultar, né, esse feixe vai ser atenuado, mas essa atenuação vai resultar no efeito biológico, né, determinístico, que é aquele efeito imediato, né, com determinados valores de dose, no paciente, como a gente pode observar aqui na foto, tá? Então, é bem importante lembrar que a radiação que entra no corpo não é a mesma que vai sair do corpo do paciente. Voltando aqui uma imagem para ficar mais claro, ó, a radiação que está entrando aqui, lembra que o tubo está nessa posição aqui onde eu coloquei o laser. A radiação que está entrando nessa superfície, ela vai ser muito maior do que a radiação que está saindo aqui, porque parte dessa energia da radiação vai se perder aqui na anatomia. Então, sempre a superfície de entrada da pele, ou seja, onde a radiação entra, ela vai receber uma dose mais alta, é o ponto de maior dose. Por isso, a gente tem que ficar bem atento e sempre mudar a posição do feixe quando a gente vai fazer uma exposição longa, para a gente distribuir melhor essa dose de entrada de pele. Caso não façamos isso, a gente pode ter um efeito aí bem severo como consequência dessa superexposição, tá? Aqui na segunda imagem, a gente já consegue observar que para a mesma região de leitura, a gente mudou a posição do feixe para evitar que o mesmo ponto na pele seja exposto duas vezes. Essa técnica, ela também é utilizada, por exemplo, em radioterapia. Então, a gente coloca aí, muda a posição dos campos, né, de radiação, exatamente para evitar um excesso de dose de entrada na pele. Bom, agora falando dos 10 fatores técnicos, além da questão da entrada da pele, nós temos a posição do tubo de raio-x e do receptor de imagem, também conhecido como detector, tá? Então, o que acontece? Nessa imagem, nós temos a representação aqui do tubo de raio-x, a distância que o paciente está desse tubo de raio-x, né, a gente observa que é a mesma distância aqui da segunda imagem, porém, a distância a qual o paciente está do receptor de imagem é diferente. Então, na primeira imagem, nós temos uma distância maior entre o receptor de imagem e na imagem inferior nós temos uma distância menor entre o paciente e o receptor. Ou seja, nessa imagem é como se o receptor de imagem ele fosse aproximado, tá? Da anatomia do paciente.
O impacto que isso vai ocasionar é que quando a gente fala, né, dessa distância entre a fonte de raio-x e a pele do paciente, né, aqui a superfície da pele do paciente, é o que a gente chama de distância SSD, que é a distância da fonte para a pele, tá? Essa é a sigla em inglês. Então, a distância da fonte de raio-x ou tubo de raio-x até a entrada da pele do paciente é a SSD. E a distância do tubo, da fonte de raio-x até o receptor de imagem é o que a gente chama de SID, tá? O CID, distância da fonte até o receptor de imagem. São duas distâncias diferentes, tá? Bom, conforme a gente aumenta, a gente vai ver mais no slide, no próximo slide, mas conforme a gente aumenta essa distância do paciente, perdão, da fonte para o paciente, o que acontece é que a radiação na dose de entrada de pele aqui do paciente vai diminuir. Porque se eu estou afastando o paciente do tubo, é natural que essa radiação siga a lei do inverso do quadrado da distância, que é a lei que diz que quanto maior a distância, eu vou reduzir aí a dose, né? Se eu aumentar a distância, por exemplo, em 2 metros, eu vou impactar, isso vai impactar na redução na dose aí no fator ao quadrado, tá? No fator 4. Então, o que vai acontecer é que sempre que eu aumento essa SSD, eu afasto o tubo do paciente, isso para o paciente, a dose dele, né, na entrada de pele, diminui, porque aumenta a distância, diminui a dose. Lei do inverso do quadrado da distância. Porém, se eu aumentar a distância do tubo de raio-x para o receptor de imagem, como está aqui, por exemplo, na primeira imagem, ó, o tubo está bem distante do receptor, o que vai acontecer é que eu vou precisar de mais dose, né, de radiação para produzir a mesma imagem, tá? Então, eu posso melhorar isso, mantendo a distância, né? Não dá para alterar, a gente prefere não mexer na distância do tubo e do paciente, porque a gente precisa manter a qualidade da imagem, mas a gente pode aproximar o receptor do paciente. Quando a gente aproxima o receptor da imagem da superfície do paciente, a gente está aproveitando toda essa radiação que estaria se perdendo aqui no espaço, né? A gente está aproveitando toda ela para formar a imagem. Por isso a gente consegue reduzir a intensidade de radiação e, consequentemente, a dose, pelo fato de aproximarmos aí o receptor de imagem. Deixa eu colocar aqui uma caneta. Não, estou sem caneta, pessoal. Então, se a gente só aproximar o receptor de imagem da anatomia do paciente, isso já reduz bastante a quantidade de radiação que a gente vai precisar para fazer aquela imagem, tá? E lembrando, né, que quando a gente fala da SSD, da distância do tubo para o paciente, né, da fonte paciente, nós temos que lembrar que existe uma normativa nacional, lá da Instrução Normativa 53, né, Instrução Normativa da Resolução 330, que fala lá no seu artigo 2º, no seu inciso 8º, ela fala que a distância, né, foco, pele, que, né, aqui nesse desenho a gente representa como SSD, né, no português seria a distância foco-pele, que é o foco, né, o ponto focal até a superfície da pele do paciente. Para equipamentos fixos, essa distância ela tem que ser inferior a 38 centímetros, tá? Então, mas se eu aumentar essa distância, não vai diminuir a dose? Vai. Só que o problema é que também não vai conseguir a qualidade de imagem aceitável. Então, não adianta reduzir a dose e perder qualidade de imagem e não ter o procedimento. Então, a legislação preconiza que essa distância seja de, no mínimo, 38 centímetros, né? Seja inferior a isso. Ou seja, eu não posso ficar aproximando, né, demais esse tubo aqui do paciente, porque isso vai resultar numa dose de entrada de pele bem elevada. Então, a distância tem que ser de 38 centímetros para o equipamento fixo. E para equipamentos móveis, né, então, por exemplo, a gente está falando aí de um arco C portátil, a gente vai ter essa distância aí entre o foco, né, o tubo de raio-x e a pele de 20 centímetros. Essas são as normas nacionais. Aqui ainda falando sobre essa posição, né, do tubo e do receptor de imagem, né? Lembrando que o paciente deve estar o mais longe possível da fonte de raio-x, né? Então, sempre que eu puder distanciar esse tubo o máximo, né, que puder, seria ótimo em termos de dose de entrada de pele.
Mas lembrando que no Brasil, para equipamentos fixos, essa distância tem que ser de 38 centímetros e equipamentos móveis, essa distância vai ser de 20 centímetros, tá? Não adianta querer mudar isso, aumentar isso, porque também não vou ter imagem, tá? E lembre-se que também a gente, né, às vezes tenta melhorar, quer aumentar essa distância, né, pensando na dose, mas aí a gente pode não pode o impacto negativo disso pode ser que a gente não consiga deixar a estrutura que a gente quer estudar na região central, que é o que a gente chama de isocentro, tá? Então tem que lembrar que a dose, né, de entrada de pele, a dose está chegando aqui, mas ainda a dose, né, o foto de raio-x tem um caminho a percorrer até chegar na estrutura, por exemplo, que a gente quer estudar. Por isso que essa distância ela tem, né, um valor máximo aí, exatamente para não cair a qualidade do que a gente vai analisar, tá? E uma vez que a gente já posicionou aqui o tubo do paciente, né, respeitando aí o 38 e 20 centímetros, né, da norma nacional, a opção que a gente tem, né, para otimizar essa radiação, não ter que usar muita radiação para formar a imagem, é aproximar o receptor. Então, se vocês observarem aqui, o receptor de imagem ele está bem próximo do paciente. Exatamente porque se a gente deixa esse receptor próximo, a gente consegue otimizar, usar toda a radiação que a gente estaria perdendo aqui, ó, a gente está usando essa radiação para formar a imagem. Tá? Então, essa é a vantagem. Lembrando que os fluoroscópicos modernos ajustam automaticamente a saída de radiação durante a fluoroscopia, exatamente para acomodar as mudanças na distância entre a fonte e o receptor, tá? Então, aqui a fonte e aqui o receptor, que é a S e D, né? Então, tem equipamentos modernos que vão ajustar todos esses parâmetros para que a radiação que chega aqui no receptor tenha qualidade suficiente para fazer a imagem, né? Para permitir o diagnóstico ali, o tratamento, a intervenção. Certo? Bom, ainda em fatores técnicos, né, ainda falando aí sobre a posição também, é importante a gente lembrar que quando a gente angula também o tubo, a gente tem aí um impacto, né, na exposição. Lembrar onde está o fóton, onde está o feixe primário e saber, o profissional saber se posicionar, como a gente já discutiu na outra aula, né, sobre o IOE. Aqui a gente observa que se o detector, né, ou o receptor de imagem ele estiver perto, né, aqui do paciente, a gente tem a vantagem de otimizar, né, essa radiação que está saindo do paciente já é mais fraca, a gente está otimizando e captando ela ao máximo, tá? Mas lembrando também que em alguns momentos eu posso ter que angular, né? Então, por exemplo, aqui na primeira imagem eu tive, né, foi feita uma angulação, perdão, a primeira imagem ainda está no colocar aí o 0 grau, né, do equipamento, e a gente tem a distância de 80 centímetros, tá? E está ocasionando aí uma taxa de dose aqui na entrada da pele de 20 a 40 miligramas por minuto. Aqui na segunda, né, quando a gente coloca aí uma posição que a gente chama de oblíqua, então a gente está mantendo aí a distância tubo-receptor, né, a SD, a CID está sendo mantida, mas a distância SSD, a distância foco-pele, por exemplo, foco-paciente, a gente diminuiu. Então de 50, né, de 80, que estava aqui, ela caiu para 50. Então, o tubo de raio-x está mais próximo do paciente. O que isso impacta, né? Olha o que acontece com a taxa de dose. Então, na superfície aqui de entrada de pele, essa taxa de dose de 40, né? Ela foi para 250 miligramas por minuto, tá? Então, sempre importante lembrar, afastar o paciente da fonte de radiação diminui a dose na pele, tá? Mas tem que tomar cuidado, porque também vai afastar o detector. Então, a gente quer diminuir, quer afastar a fonte do paciente? Quer. Mas a gente tem que lembrar que existem normas nacionais para isso, tá? No Brasil, no máximo 38, e para equipamentos fixos, 38 centímetros, e 20 para equipamentos móveis, tá? Então, não adianta querer aproximar demais a fonte, porque a gente vai aumentar demais a dose, mas também não adianta querer afastar muito, porque a gente vai ter que aumentar a intensidade do fóton para ele conseguir atravessar toda essa estrutura anatômica, tá? E também essa imagem nos ajuda a lembrar por que é importante estabelecer o máximo aí, um mínimo, né, de distância. Por que a gente trabalha aí com os 38 centímetros para equipamentos fixos. Né? Porque se a gente começar a não ter parâmetro nenhum, a gente vai aproximar demais e a consequência é que a gente vai aumentar cada vez mais a dose, tá? E também a questão da angulação. Essa mesma imagem nos permite, né,
lembrar que sempre que possível, as posições oblíquas e laterais, que é o que a gente está observando aqui, elas devem ser evitadas, tá? Porque quando a gente faz a posição oblíqua, né, a gente, com um arco em C, por exemplo, a gente vai ter que angular, né, e às vezes devido à geometria ali, o espaço entre o chão e o equipamento, a gente acaba aproximando o tubo do paciente, tá? Claro que às vezes essa posição ela é realmente necessária, mas então a gente deve lembrar dessa imagem. Se eu colocar o equipamento numa posição oblíqua, né, as laterais também, eu vou ter um aumento significativo de dose, exatamente porque eu estou aproximando a fonte da entrada de pele. Então a dose aqui na entrada de pele vai ser maior, tá? Aí, como eu já mencionei, os fluoroscópicos modernos têm um ajuste para isso, para compensar essas alterações, né, essas novas posições, mas nem todos os equipamentos possuem, tá? E lembrando que quando a gente diminui a SSD, a distância foco-pele, né, vamos chamar assim também, vai resultar em um novo aumento de dose. Aproximei, estou colocando mais dose na entrada da pele, tá? Sempre lembrar disso.